Em São Luís está sendo realizado o curso sobre os desafios do sistema socioeducativo no judiciário. Sobre esse assunto a gente vai conversar com a juíza Cristiana de Faria Cordeiro, do CNJ. Bom dia. Bom dia, Cristiane. Bom, esse curso ele chega num momento extremamente emblemático e a gente, infelizmente, tem tido constantes fugas só na unidade da FUNAC, aqui na Maiobinha, esse ano já registrando 51 fugas, a gente viu isso no bloco anterior. Isso é um cenário do Brasil todo? Infelizmente, a questão socioeducativa, apesar dos 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda passa um pouco pela legislação anterior, né? Quando a gente entra numa unidade dessas, a gente não consegue visualizar aquilo que o Estatuto previu, né? Unidades onde o adolescente recebe investimento mesmo, de educação, profissionalização, cultura. O que a gente vê são meninos encarcerados, passam a maior parte do tempo nas celas. É um cenário que não era para ser esse. Que está longe de ser uma medida socioeducativa. Bem longe. Nós temos também, desse ano, uma lei que regulamenta o SINASE, que é o Sistema Socioeducativo, e que também esmiuça mais o que o Estatuto tinha dito sobre como deve ser cumprida a medida. E aí, cada vez que a gente lê essa lei, a gente fica mais chocado diante da realidade que a gente encontra. Não é só no Maranhão, mas também no Maranhão. Bom, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vê que a gente tem um sistema de proteção da criança e do adolescente extremamente eficiente. Mas isso da lei, para a prática, a gente vê que esse sistema está estrangulado e ele não tem funcionado. A gente tem ouvido aqui no portal da Assembleia várias vozes de várias instituições, Ministério Público, Estado, entidades não governamentais que lidam também com a questão da criança e do adolescente. Qual a sua opinião sobre essa questão? Por que esse sistema de fato não funciona? Passa por duas questões, basicamente. Existe realmente, por parte do judiciário, às vezes um despreparo, uma deficiência de formação. Se a gente for perguntar para os juízes quantas vezes eles abriram o Estatuto da Criança e do Adolescente ou a própria lei do SINASE, muitos deles não vão ter essa prática ou essa leitura porque, às vezes, o curso de Direito não tem essa formação em Direito da Criança e do Adolescente. É uma deficiência dos cursos jurídicos no Brasil. Às vezes, essa matéria ela é oferecida como matéria eletiva e, quando a gente tem esses cursos virtuais, até uma matéria eletiva virtual. Então, ou às vezes o juiz se depara pela primeira vez na vida com um caso envolvendo um adolescente em conflito com a lei ou mesmo uma criança numa situação vulnerável na prática. E aí ele não tem as ferramentas, a capacitação necessária para lidar com aquele caso. E a outra ponta disso é que realmente quem é o responsável por manter os programas de execução de medida socioeducativa? As em meio fechado é o Executivo Estadual. E aí os executivos estaduais têm que realmente se ater à realidade da necessidade de fazer um investimento, sim, nesse público. A gente costuma falar assim, mas o adolescente ele cometeu um delito, um ato infracional, então ele vai ficar no bem bom? Não é bem bom que a gente quer que ele receba ali uma formação, a gente nem pode dizer ressocialização, porque às vezes ele nem foi socializado, digamos assim. Ele vem Como é que ele vai se ressocializar? Ele vem de uma origem social, às vezes, muito excluída, e aí a gente tem que proporcionar a ele os seus direitos, todos que um adulto merece, mais, porque a criança e o adolescente são destinatários de proteção especial, é o que a nossa Constituição diz. E ali ele vai ser preparado para, na saída, porque ele vai sair, a gente não quer que seja por fuga, mas sim terminado o prazo de cumprimento da medida dele. O prazo máximo é de 3 anos. Então, o que a gente espera desse jovem ao sair depois de 3 anos que sejam de cumprimento de medida? A gente espera que ele seja um ser melhor, que ele conviva melhor em sociedade, ou a gente está reforçando nele um lado negativo, o lado da criminalidade, um lado até monstruoso, vamos dizer assim, porque a gente acaba tratando o adolescente como bicho e bicho ele se torna, vamos dizer, mal comparando, porque ele recebe na nossa sociedade tanta coisa ruim, ele devolve isso pra gente quando ele sai porta fora. Bom, juíza, no caso do Maranhão há uma preocupação a mais porque é uma questão estrutural, não sei se isso acontece nos outros estados, A FUNAC, a Fundação da Criança e do Adolescente aqui, ontem em entrevista, a secretária de Direitos Humanos, Luísa Oliveira, conversou sobre isso com a gente. A FUNAC é uma instância que independente, que tem orçamento próprio, e estava vinculada de uma certa forma aí à Secretaria de Desenvolvimento Social. Agora passa para a Secretaria de Direitos Humanos. Então a gente tem um problema estrutural. A secretária fala de estar ainda com as mãos amarradas em relação à FUNAC, porque é uma entidade mais independente em termos de políticas e de execução. Como é que funciona tudo isso? Como é que o judiciário vê essas questões por parte do Estado? O que a gente sabe é até que em muitos estados há necessidade de propositura de ações civis públicas para que a primazia da criança e do adolescente realmente aconteça. Quando a gente pensa assim, a criança tem prioridade,
Aí a gente pensa logo na situação do resgate de uma criança numa situação de perigo. É a primeira imagem que nos vem à mente. Ela está afundando o navio, quem é salvo primeiro? Crianças, mulheres e idosos, né? Só que a primazia, o Estatuto explicita que não é só para isso. É na destinação de recursos públicos, na formulação de políticas públicas. E eu acho que é essa mentalidade que ainda falta. A gente vê, às vezes, esses recursos sendo aí minados, cortados, e isso empobrece todo o atendimento à criança e adolescente. Bom, a gente tem o programa Justiça ao Jovem, né, que foi lançado em 2010, sob a denominação de medida justa, né? Sim. Mas esse programa, na ponta, ele encontra dificuldade justamente por todos esses entraves e por todo o funcionamento dessa estrutura do sistema de proteção da criança? Num primeiro momento, o Justiça ao Jovem se destinou a fazer realmente um diagnóstico, traçar um panorama das 27 unidades da Federação, especificamente na parte da medida de internação. E aí, nesse segundo momento, nós queremos, sim, provocar os estados em relação às mudanças que foram apontadas, que deveriam ser feitas. Foi relatado, com relação a esse relatório até público, ele está disponível no site do CNJ. Então, para cada estado há um relatório e, no final desse relatório, uma série de sugestões dirigidas ao Executivo, dirigidas ao Judiciário. E a gente gostaria até que, aqui como no Maranhão, acho que está prestes a acontecer, que os estados firmassem um termo de compromisso com o CNJ, cumprindo metas e prazos para a melhoria dessa situação. Para que não fique assim só uma coisa muito vaga, né? Ah, tem que acontecer, é preciso que aconteça. E aí essa ideia do termo de compromisso é com a governadora Rosiana e o conselheiro Tourinho do CNJ, fazer um documento, tanto para o jovem como para o preso também, para que essa situação melhore com prazos para que isso seja cumprido. Bom, nesse contato aí com os maranhenses, os problemas que a senhora tem visto são iguais aos outros estados também? Nós somos um país com vários países, mas infelizmente nessa questão socioeducativa a gente identifica uma quase que unanimidade de situação deplorável para o adolescente. São raras as unidades que cumprem realmente o estatuto. E a gente gostaria que as pessoas se conscientizassem, que isso pode acontecer com um filho, com um sobrinho, e como é que elas gostariam que o seu filho ou seu sobrinho fosse tratado durante o período em que ele tivesse que cumprir uma medida. Isso acontece, faz parte da juventude. É uma coisa desafiadora, de romper regras, de se autoafirmar, mas pode acontecer com qualquer um. E na hora que acontece com o nosso, que a gente identifica como nosso, a gente não gostaria que fosse tratado da forma como é tratado. A senhora tem acompanhado aí o programa Justiça ao Jovem, os números relacionados à criança e ao adolescente e também ao jovem que precisa passar por essas medidas socioeducativas, está diretamente proporcional às regiões com índices sociais mais graves, com desigualdades maiores? O que a gente observa é que são jovens de uma origem social economicamente desvalida, que são, às vezes, adolescentes já com famílias, porque essa questão da vida sexual precoce aí faz com que eles já sejam pais, muitas vezes. Uma das situações que nós identificamos que é muito ruim e é totalmente contrário ao que prevê o Estatuto é que esse adolescente, ao entrar no sistema socioeducativo, acaba rompendo os vínculos com a sua família, por falta de regionalização das unidades. Você vê o caso aqui do Maranhão, que a gente tem só uma unidade de internação definitiva, que fica aqui na região das ilhas, né? Então, um adolescente que seja de um local mais distante do Maranhão, ele vai dificilmente ser visitado por sua família, ele vai acabar rompendo esses laços. E também essa questão de origens diferentes, isso foi observado que no Maranhão recrudesce uma espécie de animosidade entre os adolescentes, eles têm um embate e precisam até ser separados fora do critério do ECA, porque o critério do ECA é por idade, compreensão física, gravidade da infração. Aqui eles acabam sendo separados pela origem, porque eles brigam se forem juntados, né? É uma situação que é preocupante. A senhora falou a respeito da questão da família, o dado que a secretária Luísa Oliveira deu ontem para a gente aqui no portal da Assembleia, é que de todos os internos da unidade da FUNAC na Maiobinha, apenas 2 são da capital, o restante todo é do interior do estado, né? Então são jovens que estão distantes da família, né? E assim, o Estatuto ele prevê, o SINASE também, que a família, os responsáveis, eles são parte integrante do processo de ressocialização desse adolescente. Todo adolescente que entra numa unidade, ele precisa de um programa, de um plano individual de atendimento, que a gente chama de PIA, né? E a família tem que estar presente, o próprio adolescente, na hora da elaboração desse projeto.
que ele pretende ali? Ele pretende terminar os estudos, se capacitar para uma profissão? E aí esse projeto vai sendo reavaliado. Todo adolescente internado ele tem direito a uma reavaliação semestral pelo juízo. E aí nessa reavaliação são tocados esses pontos. E aí, isso aí foi atingido? É preciso mesmo que essa internação prossiga? Ou ele já pode ser encaminhado para uma unidade com semi-liberdade, que é outra deficiência também da maior parte dos estados, da não existência de unidades de semi-liberdade suficientes para que o adolescente ali, visto que ele não precisa mais daquele encarceramento integral, que ele possa progredir de regime, digamos assim. Né? E aí a gente não tendo essas unidades, a gente acaba às vezes, o juiz mesmo, né? Eu estou falando a gente, o judiciário, pensando assim, poxa, ele não está pronto para uma liberdade assistida, não está pronto para ficar em liberdade, mas eu não tenho uma semi-liberdade, né? Como é que eu fico? É um dilema para o juiz também na hora de decidir. Juiz, a senhora tocou num ponto importante, que é a questão da ressocialização, e de fato a gente precisa compreender o que é essa ressocialização e como isso é visto pelo jovem que vai ser atendido por essas medidas chamadas medidas socioeducativas, né? Porque se ele ainda não foi socializado, ele teve todos os direitos negados até então, até cometer o delito, como é que ele vai compreender essa medida dentro, né, de um certo, né, aprisionamento, cerceamento de liberdade? Né? Ainda mais quando esse cerceamento ele é tudo de ruim, ou seja, ele não, o adolescente não vislumbra uma porta de saída. Bom, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Portal da Assembleia e desejar sucesso aí nessa empreitada aqui no Maranhão. Tá, nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigada.